Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que é o amor, né? Eu gostaria de propor para vocês uma reflexão a respeito do amor, né? Esse sentimento que muito nos intriga, que muito nos desperta, essa forma da gente entender o amor que às vezes nos coloca em conflito, às vezes nos coloca em sofrimento, às vezes nos faz sentir muito bem, mas também pode nos fazer sentir muito mal, né? Essa aplicação do amor, essa relação que nós temos com ele. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o amor ser uma mola propulsora de todas as nossas virtudes e habilidades. O amor em si, ele é o sentimento e a energia mais nobre que pode existir no nosso planeta. Ele é a nossa sustentação e ele é a referência para todas as outras habilidades, para todas as outras virtudes. Então, a tolerância, a ética, a preocupação, tudo vem beber na fonte do amor conforme elas vão sendo amadurecidas dentro de nós. A paciência, né? Tudo vai buscar uma referência no amor. Na dúvida de como agir, de como pensar, é exatamente a presença do amor ou a falta do amor que vai nos direcionar. E essa referência, ela vai acontecer, né, essa manifestação do amor, ela vai acontecer em vários níveis. Vamos pensar, por exemplo, no nível físico, né? O amor no nível físico tem a ver com proximidade, né? A presença do amor tem a ver com a proximidade, com o toque. E a falta ou a ausência do amor tem a ver o quê? Com a distância, com a repulsa ao toque, né? Então, no nível físico ele já vai funcionando mais ou menos assim. A nível emocional tem a ver com o sentimento de amar, né? De querer estar junto, de ter aquela admiração, de querer estar em proteção ou proteger alguém. A nível mental tem a ver com o comportamento moral, né? Então, às vezes eu não amo com o sentimento, mas eu ajo como se amasse, né? Então eu vou buscar uma referência de como eu devo agir com tal pessoa, caso eu queira agir com amor, né? Então ele é um amor mais intelectual, que eu vou fazer em nome da minha moralidade, em nome de ter um comportamento amoroso, mas não necessariamente com o sentimento. Mas é uma referência também para a postura, para a atitude mental com relação às outras pessoas. E também tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa evolução espiritual, que é a questão do amor ser incondicional, né? O amor espiritual é aquele que ama não só a uma única pessoa, mas a todos os nossos irmãos que provém do mesmo Criador. Bom, através disso eu vou desenvolver aqui algumas ideias para a gente refletir, né? Uma outra característica do amor ou da ausência dele é que exatamente essa virtude, esse sentimento, essa energia é o nosso medidor íntimo, né? É ele que vai mostrar como está o nosso processo de evolução espiritual, né? Então, em todos esses aspectos, físico, emocional, mental, é o amor presente ou ausente que vai medir o quanto que nós já caminhamos nessa senda de luz, de desenvolvimento, de evolução, né? Então, tudo que nós formos exercer é exatamente o amor que vai mostrar que ponto nós estamos, se nós regredimos na nossa postura ou no nosso sentimento, se nós já conseguimos avançar, ou se estamos ora
mais amorosos, ora menos amorosos. Então o amor ele vai ser esse aparelho que vai medir, né, essa nossa propriedade, né, intelectual, espiritual. Bom, vamos então tentar falar do amor bem rapidamente, mas vamos buscar na filosofia quais são as referências que a gente tem, né? Muitas pessoas pensam sobre o amor, tem vários livros que falam sobre o amor, mas a gente tem 3 pensamentos através de Platão, Aristóteles e do próprio Cristo, né? Então vamos tentar entender essas 3 visões que eles têm de amor, né? Pensando aí mais filosoficamente. Para Platão, né? Platão viveu em torno de 4 séculos antes de Cristo, né? Platão definia amor através da palavra eros, que é exatamente desejo, né? Então, quando a gente fala do amor platônico, né, tá falando sobre o quê? Sobre aquele amor, né, que a gente deseja. Então, ele está no futuro. E amar significa exatamente desejar. Desejar é estar em busca, né? Então, eu quero ter o contato com tal pessoa, ou eu quero ter tal emprego, eu quero ter um bem, né? E eu fico sempre desejando. Então, amar para Platão é exatamente isso. E quando eu consigo o que eu desejo, eu satisfaço a necessidade do desejo. Então eu deixo de amar e passo a buscar outro eros, outro amor, né? Então, para Platão, o amor vai estar sempre na busca de algo que se deseja. E aí, satisfez o desejo, ele muda a configuração e vai buscar um novo objeto de desejo. Assim pensava Platão. E aí, na sequência de Platão, veio Aristóteles, que era discípulo de Platão, mas que não concordou com as suas ideias. Para Aristóteles, o amor ele tinha um outro significado. Aristóteles falava da palavra filia para expressar o amor. Filia é a alegria pelo que você já tem. Então ele dizia, não, mestre, né? Platão era um mestre, ele não concorda com a sua visão de amor. Para mim, amor é justamente o contrário. Amor é quando eu consigo amar o que eu já possuo. Porque senão eu fico sempre numa busca incessante. Então, quando eu estou desempregado, eu quero um emprego. Quando eu estou empregado, eu quero férias. Quando eu estou de férias, eu quero voltar para o trabalho. Já Aristóteles falava do amor para aquilo que nós já possuímos. Então eu aprendo a me relacionar e o que eu já possuo, o que eu consigo, posse ou relacionamento que eu consigo entrar, essas coisas que eu já tenho me proporcionam um bem-estar emocional que se chama o amor. E vocês, né? E nós? Nós estamos em qual nível de amor? Nós estamos lá no amor de Platão ou nós estamos no amor de Aristóteles, né? Acredito que ora nós estamos em um, ora nós estamos em outro. São 2 visões diferentes. Muito tempo depois veio o Cristo, né? E o Cristo enquanto filósofo, né? Porque existe uma filosofia, o cristianismo não é só uma religião, mas é também uma filosofia muito bonita. Jesus vem falar de um amor que a gente chama de amor ágape, que é justamente o amor ao próximo, né? Então, enquanto Platão e Aristóteles falavam do eu, né? Eu como o tema, o ponto central para sentir o amor, Jesus vem propor um amor ao próximo também, eu, mas ao próximo como a mim mesmo. Então ele também transfere a nossa satisfação diante do amor para o outro. E aí Jesus sempre pensando no amor também, como tudo que Jesus falava, como um exercício de espiritualidade, né? Porque a partir do momento que eu coloco o amor para o outro, né, para também satisfazer as necessidades do outro, eu estou também exercendo de uma certa forma
a minha função de espírito, né? Eu vou precisar mexer num monte de coisa dentro de mim que tem a ver com a minha relação do outro, que eu vou precisar melhorar, vou precisar sublimar, vou precisar exercer um monte de outros atributos, né? E com isso eu vou melhorar esse amor que eu preciso sentir. Então vamos ler a passagenzinha de Lucas, capítulo 6, do versículo 27 ao 38, que o Bolívar até leu na quarta-feira. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aquele que os ama. E se fazeis o bem somente ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Né? Então Jesus vem propor esse novo modelo de olhar para o outro, né? Inclusive para aqueles que você não sente aquele amor, ou aquela proximidade, ou aquele desejo de fazer o bem, e ele vem propor que até para essas pessoas é necessário ter um olhar amoroso. É diferente de não esperar nada em troca, né? Porque às vezes a gente fala, Jesus falou para a gente amar sem esperar nada em troca. Isso seria uma grande discrepância, porque na nossa estrutura humana a gente espera algo em troca. Isso é uma coisa muito forte para nós. Tem a ver com o nosso meio de ser projetivo, de precisar do outro, de precisar da sensação de retribuição, de reconhecimento, uma série de coisas que é meio essencial para nós. Então seria um pouco absurdo pensar que Cristo diz para a gente amar sem esperar nada em troca. Eu acho que não é isso, né? Pelo menos é a forma como eu vejo esse ensinamento. Eu acho que tem a ver com o amor ser mais despretensioso, né? E ser mais caridoso. Então eu faço, e aquilo que o outro me dá em troca, eu aprendo a trabalhar aquilo se não estiver dentro das minhas expectativas. Bom, na filosofia nós tivemos essas três referências. E na evolução espiritual da humanidade enquanto coletivo, enquanto religiosidade, né? A gente tinha uma forma da religião e desses conceitos espirituais olharem para o amor na antiguidade, antes de Cristo, lá no Deus de Abraão, né? Que os conceitos principais eram amor a Deus e perseguição aos inimigos, né? Então, os inimigos que não cumpriam a lei de Deus, a lei que aquelas pessoas entendiam que era a lei de Deus, a forma correta de se viver, precisavam ser perseguidas e castigadas, às vezes mortas, às vezes apedrejadas. Quando vem Jesus, né, o que ele vai propor? Ele vai propor amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Então, quando eu for perseguir um inimigo, eu tenho que primeiro me colocar no lugar dele, né? Eu tenho que entender, eu tenho que me olhar primeiro se eu não tive em nenhum momento da minha vida, na minha consciência, se eu sou limpo, né, para poder julgar o outro. Então Jesus ele vem causar esse movimento que trouxe muita revolta, porque as pessoas não entendiam na época. Como que eu não vou perseguir meu inimigo se ele não está agindo de acordo com a lei de Deus, né? Que muitas vezes eram leis ali dos homens mesmo, a interpretação feita pelos homens mesmo, como é até hoje, né? Mas aí Jesus vem falar, não, mas você não pode, você tem que também amar o seu inimigo. Então esse amor que a gente exerce a Deus, eu preciso também exercer ao próximo. E aí cria um grande rebuliço, porque é um conceito muito novo para a época e muito difícil de entender. E para hoje em dia, será que está fácil? E aí a gente vem também acrescentar, nós estou me baseando aqui no histórico, até hoje o Euler falou sobre essas três revelações, né? Vou colocar agora Kardec, né? Kardec vem num terceiro momento, né? Seguindo essa linha de raciocínio que a gente vem, que compõe a nossa filosofia. Tem muitas outras que falam sobre isso,
mas a gente está montando um raciocínio aqui. Kardec vem trazer o quê? Existiu aquele Deus de Abraão, aquele momento de amar a Deus e perseguir os inimigos. Existiu o momento do Cristo de amo a Deus, mas ao próximo também, como a mim mesmo, então me coloco no lugar do outro. E o que Kardec vem trazer? De uma forma muito clara, muito estruturada no Livro dos Espíritos. Ele vem falar de uma linguagem mais próxima a nós sobre as leis divinas. Então, as leis que mantém a harmonia aí do universo, que mantém as coisas funcionando. E um dos conceitos principais e fundamentais que Kardec retoma na filosofia, na continuidade da filosofia cristã, o que veio a ser chamado como Espiritismo, é a lei de ação e reação. E o que é essa lei de ação e reação? Tem muita gente que fala que a lei de reação é um toma lá da cá. Então, eu fiz uma coisa, eu recebo, as pessoas as pessoas comparam com a lei física, da física, que você tem a força volta na mesma medida, que ela foi aplicada. E isso é um grande erro na forma de você interpretar a lei de ação e reação que a espiritualidade trouxe para nós. Por quê? Porque existe uma amorosidade. A questão da lei de ação e reação não é um toma lá da cá, senão a gente voltaria lá para a época de Abraão, lá para as leis de Moisés. A lei de ação e reação tem a ver com como eu vou entender o outro. Porque muitas vezes, para amar os nossos inimigos, como Jesus falava, para eu amar uma pessoa que eu odeio, que eu não quero bem, ou que me causa uma angústia ou qualquer sentimento ruim, pela própria presença da pessoa, pela crença dela, pela forma como ela vive a vida ou entende a vida, muitas vezes eu preciso me colocar no lugar dela. Então eu preciso entender. E quando falta a nós essa sutilidade, esse respeito com relação ao outro, a vivência do outro, e quando nós, na ausência do amor, a gente prejudica o outro, a lei de ação e reação vai nos colocar no lugar do outro. Num próximo momento, eu vou passar pelo sofrimento que eu gerei ao outro, mas porque eu estando do lado de lá, eu vou entender a vivência do outro. E isso vai me trazer conhecimento para que eu, entendendo o que o outro viveu, entendendo todo o modo de funcionar do universo que o outro estava, eu então eu supero esses preconceitos, eu supero essas minhas dificuldades e vou querer então construir aquilo que eu destruí. Então, eu, com a consciência mais elevada do que é o outro, a lei de ação e reação me colocando lá na vivência que eu destruí, que eu ataquei, me colocando do outro lado da moeda, conhecendo o outro lado da moeda, eu vou me conscientizar do que eu fiz. Eu me conscientizo. E a nossa própria consciência, que é a nossa essência divina, vai nos remeter a uma sensação de refazer o que a gente destruiu. Então é através do ensinamento, da vivência, que a lei de ação e reação nos coloca, e aí a gente se recupera dos preconceitos, a gente se eleva, a gente progride, evolui, e aí nós mesmos vamos tentar fazer o bem, no lugar do mal que nós fizemos. Porque a lei de ação e reação, ela não é igual à lei física, Eu piso no pé do outro e eu vou levar um pisão no pé. Não é exatamente isso. Tem a ver com essa reconstrução. Então, tem a ver com o ser divino, Está pautado no amor, está pautado em todas as outras leis que estão em torno dela. Então, às vezes, para amar os inimigos, a gente precisa entendê-los. Mas o amor é um sentimento de mão dupla.
né? E para amar não basta só a gente amar, a gente também quer ser amado, né? E como que a gente lida com as nossas expectativas diante da forma de amor da outra pessoa? Como que a gente pode entender o que é o amor, né? E o que é a forma como a pessoa ama. Então eu quero que o outro me ama de uma forma, ele não corresponde porque ele é um ser que está num outro momento, mas eu crio uma expectativa muito grande, eu quero uma retribuição porque isso é natural, é humano, mas o outro não dá essa contribuição, ele não me dá o retorno que eu esperava. Como que eu lido com isso? Quando alguém diz para nós, eu te amo, né? Quando a gente ouve essa palavra, eu te amo, o certo seria a gente perguntar, mas o que é o amor para você? Né? Porque para a gente acreditar no amor de alguém ou no amor de algo, a gente tem que entender o que é esse amor para essa fonte de onde ele está vindo, né? E com relação às pessoas, principalmente, e com relação a nós mesmos, inclusive, a gente tem que entender se a gente já consegue praticar a ideologia que a gente tem de amor, né? Então, eu posso dizer eu te amo, aí eu penso, mas o que é amor para mim? Para mim, amor é isso, aquilo, é um estilo de vida, é um comportamento. E aí eu tenho que analisar, eu já consigo praticar esse amor que eu acredito ser, né? Será que eu já posso exercer o amor da forma como eu quero entender que ele é? Né? Então esse amor, ele é sincero ou ele é só uma ideologia? Ou eu só quero vender esse amor, quero que as pessoas acreditem nesse amor, mas no meu íntimo é diferente, né? No meu comportamento moral, na minha intimidade, esse amor é diferente. Então aí com o tempo isso vai criar uma discrepância, não vai ter uma sintonia entre as coisas que você fala e as coisas que você faz. Então é preciso sinceridade na hora da gente se avaliar, na hora da gente oferecer o amor ao outro e na hora da gente exigir receber o amor também, né? Para eu criar expectativa para receber o amor de alguém ou de algo, eu preciso entender como é esse processo na vida da pessoa. E para eu oferecer esse amor, eu também preciso entender como é esse amor, tanto na forma como eu vejo, como eu penso, mas também naquilo que eu consigo cumprir, né? E buscar, caso a gente veja que não existe que não corresponde uma coisa, a ideologia com a prática, eu tenho que buscar cada vez mais melhorar para poder exercer esse sentimento de uma forma mais benéfica e mais congruente, né? Mais de acordo com aquilo que eu acredito que o amor é. Mas e afinal, gente, para a gente já ir finalizando, como amar os nossos inimigos? Né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente está nessa proposta do ágape, né? Do amor cristão, há um tempão, né? Desde que o Cristo esteve na Terra, a gente já encarnou aqui algumas vezes, a maioria de nós, né? Então, vocês já entenderam como amar os inimigos? Né? Como é que vocês fazem para amar as pessoas que não te fazem bem? As pessoas que te perseguem ou as pessoas que te prejudicaram? Se vocês já souberem como fazer isso, por favor, conta pra gente. Porque Cristo veio trazer esse conceito há muito tempo e a gente ainda está aprendendo, né? E a gente já ainda está tentando exercer. Então a gente se diz muito cristão, mas a filosofia cristã muitas vezes a gente não exerce, né? Então a gente precisa repensar quantos por cento do cristão eu sou. Porque eu não sou 100%, não tem como ser. Com essas dificuldades todas, não tem como ser. E às vezes quando uma pessoa fala que é cristã, eu fico assim espantado, que eu falo, uau, né? Que ser é esse? Porque eu estou tentando ser, né? Eu estou correndo atrás. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito sincero, né? A gente tem que ser muito sincero. Então, como amar uma pessoa que nos prejudica? Né? Amar significa aceitar tudo que essa pessoa faz? Ou tudo que essa situação faz? Né? É simplesmente
aceitar essa destrutividade e esse prejuízo? Será que o amor não é algo diferente do que nós imaginamos? Será que a gente sabe exatamente o que é amor, gente? Talvez amar seja agir um pouco diferente do que a gente achou que seria, né? Bom, a gente tem certeza que amar significa não destruir nada ou ninguém. O amor não destrói. É isso que os textos sagrados nos trazem, é isso que os Espíritos nos ensinam. E é essa linguagem que a gente sabe do amor sublime, né? Então, a gente tem certeza que o amor não destrói nem a mim e nem o outro. Então, se o amor, se a relação está destruindo, já tem que acender uma luzinha na nossa cabeça. Outra coisa, o amor, ele preserva a integridade sua e do outro, né? Então, se o amor não está dando segurança, se você não está sentindo segurança, não está se sentindo protegido, a sua integridade está ameaçada, nós também precisamos acender uma luzinha amarela, né, para a gente pensar, né, no que é o amor e na forma como essa relação está sendo conduzida. Então, às vezes, amar significa se preservar, preservar essa integridade e preservar essa distribuição. E às vezes o ato de amar, a prática do amor não vai ser necessariamente como a gente achou que seria. E quando a gente não entende, quando uma pessoa nos destrói, quando uma pessoa nos prejudica, a gente entra num conflito tão grande de amor, que a gente sofre, a gente não sabe o que fazer, é a pior sensação do mundo. Mas por quê? A gente não está entendendo. A gente precisa parar e se acalmar e olhar para isso de uma forma mais lúcida, de uma forma mais cristã, de uma forma mais espiritual, né? E aí a gente tem que pensar: o que está acontecendo? Como eu estou conduzindo? Será que eu estou agindo com amor mesmo? Às vezes a gente não está agindo com amor, a gente está agindo com paixão, com expectativa, com um monte de outra coisa que não é amor. Não é o amor de que Cristo falava, não é o ágape, não é muitas vezes nem próximo do amor que a gente tem que saber como é. Então a gente fica patinando nisso. Por isso que é bom a gente pensar, a gente se conhecer. Amar os inimigos significa primeiro nos preservar, né? E preservar o inimigo também. Então a gente não pode se ferir, a gente não pode se destruir. Isso já é amor, né? Então o fato de eu não denegrir, de eu não tentar prejudicar, isso já é uma prática de amor, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Agora, independente do inimigo, independente do ser mais escuro do planeta, do ser mais malvado, do coração mais duro, das profundezas das regiões espirituais mais sombrias, o coração que se sente amado, ali a gente coloca uma sementinha, né? Pode ser quem for. Se a pessoa se sentir amada, mas esse amor verdadeiro, esse amor despretensioso, ali tem uma sementinha plantada. E ali começa uma modificação para a redenção e começa um caminho de evolução espiritual acima de tudo. Então a gente deve amar os nossos inimigos cada vez mais que a gente puder. A gente deve amar todos os tipos de pessoas. Aquelas que não concordam com a gente, aquelas que têm disputas ideológicas, a gente deve amar. Primeiro a gente se respeita, não se prejudica e todo mundo coexiste. Quando está havendo destruição, é preciso preservar a integridade. Então, às vezes, amar é tomar medidas para preservar a integridade, para evitar a destruição. Eu vou terminar com uma pergunta, com uma grande reflexão. Eu fico pensando, né? O amor já foi apresentado para nós de uma forma tão sublime, tão difícil da gente entender.
Cristo falou, os Espíritos falaram, a gente está aqui derrapando, tentando entender o amor. Isso porque o nosso planeta é um planeta que a gente sabe, pela condição, por tudo que acontece, a gente sabe que nós somos um mundo inferior, né? Nós estamos classificados num mundo de provas e expiações, galgando aí um lugarzinho entre os mundos de regeneração, né? Onde a nossa relação com o sofrimento vai ter um outro sentido. Mas esse amor, o ágape, é tão sutil para nós. E eu fico imaginando, como será a próxima forma de amar? Como que será o aprendizado do amor nos mundos superiores, nos mundos felizes? Imagina o que esses espíritos que estão muito mais adiantados que nós e que moram em outras esferas também estão aprendendo a amar, outras formas de amor. Como deve ser? Eu fico muito curioso para saber como que será o amor e o exercício do amor nos mundos superiores. E os desafios para eles, né? Eles que já superaram os nossos desafios. Gente, o amor é uma coisa que a gente, para nós, já é tão maravilhoso. Imagina o amor do Cristo, imagina o amor do nosso próprio Criador. É uma energia muito poderosa. Então, como dizia Santo Agostinho, ame e faça o que quiser. Porque se você agir com amor, não importa o que você faça. O que você fizer vai ser o caminho do bem, né? O caminho da prosperidade, o caminho da luz. Um beijo a todos, boa noite e logo a gente se vê de novo. Até mais.